Olá, hoje a aula será de reino protista ou ainda nós podemos chamar de protoctista, tá? Quem que vai incluir dentro deste reino aqui? Então, todos os protozoários e algas, tá? Podem ser algas unicelulares, formadas de uma única célula, ou pluricelulares, formadas de um conjunto de células. Então, aqui a gente tem seres eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, pertencentes a este reino aqui. Então, é bem variada as formas de vida, como também a forma de obtenção de alimento. Então, aqui nós já temos para observar as imagens ali, as algas unicelulares, que nós conhecemos por diatomáceas. Aqui embaixo nós temos também, do lado esquerdo, a primeira imagem, nós temos um paramécio, que é um protozoário. No meio nós temos uma alga unicelular, que é uma euglena. E para o lado direito, nós temos as algas pluricelulares, que nós enxergamos a olho nu. Então, são formadas de um conjunto de células que, por sua vez, pertencem a esse reino também. Então, elas têm uma importância bem variada, desde ecológica, como realização da fotossíntese e disponibilidade de oxigênio para o ecossistema, como também importância para nós, no caso dos protozoários, porque eles também são causadores de doenças. Então, também tem essa importância, porque podem causar ali prejuízos para a nossa saúde ali, tá bom? A célula de um protista, ela apresenta algumas semelhanças tanto com a célula animal quanto com a célula vegetal. Só que tem organismos que têm algumas particularidades. Então, é o caso de ocorrer ali a presença de cílios ou flagelos. Nós já vamos entender o que são os cílios e flagelos ali. E também a presença, que se assemelha às plantas, porque tem a presença de cloroplastos, que é uma organela importante para a realização da fotossíntese. Então, uma estrutura semelhante ali à das plantas. Seguindo, então, aqui a gente está na página 88, seguindo o nosso material, o livro didático de vocês. Nós temos aqui, então, imagem então, de protozoários. Novamente, uma diatomácea e um foraminífero, que também são protozoários. Tem carapaças silicosas, ou seja, uma estrutura bem rígida, tá? Então, esse envoltório a gente chama de tecas, que então é uma estrutura que dá bastante resistência para esses seres vivos ali. Então, eles têm adaptações, conforme o seu modo de vida. Então, como eu falei, podem ser causadores de doença, que a gente vai colocar eles então como parasitas, ou a maioria é o caso que tem vida livre, não vai trazer nenhum prejuízo para a nossa saúde nem para o ecossistema. A reprodução. Reproduzem-se de maneira sexuada e assexuada. Então, a gente pode citar alguns tipos de assexuada que não tem troca de material genético, Nós podemos chamar de fissão, aonde uma célula se divide, ou seja, o organismo, uma célula se divide e origina células filhas iguaizinhas, ou a gente pode chamar de brotamento, quando a célula originada ali ela é menor do que aquela que está dando origem. Então, é como se fosse um brotinho. Então, por isso que nós chamamos de brotamento. Também nós temos, a reprodução de maneira sexuada, que vai estar lá na página 90, que é o caso aqui, uma imagem que está mostrando do paramécio, 2 paramécios, que se reproduzem de maneira sexuada por conjugação, ou seja, precisam de 2 indivíduos para que haja troca de material genético. Então, as membranas são fundidas ali, ocorre a fusão e dessa maneira ocorre ali a troca de material genético ali. Então, está mostrando ali esse processo, então.
Aqui nós temos, para começar a falar dos protozoários, porque nós vamos falar dos protozoários e posteriormente das algas, então, tá? Os protozoários, então, eles também são seres microscópicos, como a gente veio trabalhando os micro-organismos, eucariontes e unicelulares, né? Não tem diferenciação de tecido, órgãos, sistemas. Nós temos ali um organismo, se a gente comparar, uma forma simples de vida. Então, a gente não tem toda essa diferenciação ali. Os protozoários, eles vivem, a maioria, em mares, rios, solos muito úmidos e ambientes que tenham bastante disponibilidade de água. Então, assim, e alguns, né, que fazem até relação mutualística, troca de favores ali com outros seres, com outras formas de vida. É interessante que a membrana em volta ali, ela é constituída de uma proteína e até de carapaças, como a gente comentou anteriormente ali nas imagens da página anterior. Então, isso dá a condição de sustentação, de maior resistência. Aqui nós temos duas imagens, dois novos exemplos de protozoários. Então, tem Tacameba e tem novamente ali, tá? Um foraminífero. Então, também, esse foraminífero tem estrutura calcária, bem interessante, para a gente entender ali a questão da carapaça. Aqui nós temos mais imagens para nós entendermos aqui que eles são classificados de acordo com a sua estrutura ou não de locomoção. Então, nós vamos chamar de risópodes os protozoários que se locomovem por pseudópodes. O que são pseudópodes? São falsos pés. Ou seja, a própria membrana plasmática ela é projetada para que este ser consiga se deslocar. Outro são os ciliados, que têm locomoção por meio de cílios. O que são cílios? É como se fossem fios de cabelos bem fininhos que estão presentes na membrana plasmática desse ser vivo. E quando eles se movimentam, ajudam no processo de locomoção. Os flagelados, que se locomovem por meio de flagelos. Flagelo também é uma estrutura assim, bem longa e que, por sua vez, ajuda bastante na locomoção. E os esporozoários, ou a gente chama também de apicomplexos, eles não têm sistema de locomoção. Então, eles são dotados ali apenas de membrana sem nenhuma adaptação para se locomover. Então, aqui nós temos os risópodes, ou também, né, dependendo do autor, pode chamar de sarconíceos, tá? Tá mostrando para nós ali, então, a estrutura dos pseudópodes, que a prof falou ali, projeções da própria membrana, tá? Então, ali nós temos a entamoeba histolística, que é um risópode, tá? Bem interessante, que dá para ver bem a projeção da membrana, qual a professora falou. E aqui do lado esquerdo nós temos outro risópode, que é bem interessante, né? Que parece até uma estrutura que não tem vida, mas tem todo aquele formato diferente. Nós temos aqui embaixo ainda os flagelados, então que tem flagelo. Essa imagem aqui não é bem legal, mas está mostrando, do lado esquerdo, é uma amostra sanguínea. Essas estruturas mais avermelhadas são hemácias, um tipo de célula que a gente tem no sangue. E o que está mais com cor de púrpura ali, roxinho, lilás, são, gente, tripanossomas, ou seja, são protozoários que estão presentes ali numa amostra sanguínea parasitando. Então, é um tipo de flagelado. E na outra imagem de microscopia, a gente tem ali um esporozoário, ou seja, é um ser que não tem estrutura de locomoção, que a gente chama de toxoplasma, tá? GOND, que é o nome
científico dele. E aqui a última imagem nós temos os ciliados. Notem que tem risquinhos bem fininhos ao redor da estrutura celular, que são os cílios, que dá condição então de movimento para esses seres vivos. Seguindo, aqui nós temos os protozoários e o ser humano. Aqui, então, a partir dessa página, vai comentar sobre algumas doenças que têm, assim, algumas regiões bem endêmicas, ou seja, de maior incidência, ou por falta de saneamento básico, ou por falta de orientação, né? Então, assim, são algumas doenças que ainda cometem a população, tá? Então, a gente pode estar falando de parasitoses aqui, então. Doença causada por parasita, nós chamamos de parasitoses. Essa, especificamente, não é viral, não é bacteriana, mas sim por protozoário, tá bom? Então, aqui a gente tem a amebíase, que é uma doença, uma infecção que se dá em todo o trato intestinal do ser humano, causa perda de sangue nas fezes, tá? Febre, mal-estar, sintomas comuns, né? E também a característica da doença de causar uma maior gravidade, porque pode afetar o fígado, os pulmões, o cérebro e se espalhar também pelo sistema circulatório, tá bom? Como que se contrai a amebíase? Que é, na verdade, a entamoeba histolística que causa a doença, tá bom, gente? Geralmente por alimentos ou água contaminada. Então, aqui vai mostrar todo o ciclo de vida, que daí vocês podem estar acompanhando com mais detalhes ali na imagem. A leishmaniose também é uma doença, assim, que a gente ouve falar, mas ao mesmo tempo parece que é algo distante. A leishmaniose, a gente também chamava-se antigamente de úlcera de Bauru, tá? Ela pode ser visceral ou tegumentar, ela pode ser interna ou na pele, tá? Acometer órgãos internamente ou na pele. Ela se dá, gente, pelo mosquito. Então, aqui nós temos outro caso de um inseto que é o hospedeiro intermediário, tá? Então, o que acontece? O protozoário que pode estar presente no mosquito, tá, gente? É o mosquito palha, não é o Aedes aegypti, tá? Ele se torna um hospedeiro intermediário desse protozoário e, por sua vez, quando ele pica o ser humano, ele transmite. De quem que ele pega, tá, gente? De quem que esse inseto vai se contaminar com o protozoário, tá? Então, esse protozoário, ele é transmitido pela fêmea do inseto, tá? Além do ser humano, a doença também pode atacar cães, lobos, roedores silvestres e também, raramente, em casos dos gatinhos que a gente tem em casa. Então, possivelmente, ele esteja contaminado porque ele picou um desses animais e ele tende a passar para o ser humano, tá? É bem triste porque esses animais não têm culpa, tem até vacinas hoje em dia já para evitar leishmaniose em animais domésticos, que são aqueles que a gente tem mais próximos de nós. Tem coleira, tá? Que afasta o inseto. Esse inseto ele adora se proliferar onde tem matéria orgânica em decomposição. Então é bem interessante não deixar acúmulo de fezes do próprio animal ou folhas, frutos caídos no quintal, que eles gostam de viver assim. Então, o que acontece? Existe o mosquito, o cachorro, um outro animal e o ser humano, tá? A leishmaniose é bem triste, porque ao mesmo tempo que ela pode acometer o ser humano, que vai mostrar aqui na página seguinte, aqui para nós vermos ali a ferida, já a úlcera de Bauru, essa tipo leishmaniose tegumentar, ela pode também acometer os cães, ou outros animais, né, mencionados ali, roedores silvestres, lobos, mas esses ficam mais distantes de nós.
mas o mais comum é em cães. Então também, tá? Vai causando vários sintomas. Se internamente causa perda de peso, perda de pelo, essas feridas. E no ser humano também, a mesma característica, feridas. E se internamente essas feridas são bem graves, tá, gente? Assim, a taxa de tratamento, ela, sim, corresponde pouco. E, assim, a taxa de morte quando em a leishmaniose visceral, ela é bem alta. Então, assim, a gente tem que ter a prevenção de cuidar de nós e desses animais que vivem próximos a nós também. A doença de Chagas também outro protozoário, esse é o Trypanosoma cruzi, e aqui a gente tem o bicho barbeiro, que é o hospedeiro intermediário também. Então, ele passa este protozoário para o ser humano. Por que bicho barbeiro? Porque ele tende a picar a face à noite, justamente porque é uma região que fica mais descoberta, mais visível. Só que, assim, é uma doença que antigamente também era mais comum do que hoje, porque esse inseto ele vivia nas casas que existiam de pau a pique, então em casas de barro, onde ele fazia a moradinha dele ali e à noite, porque ele tem hábito noturno, ele saía para buscar sangue e ao picar ele defecava, ele liberava os protozoários nas fezes. No próprio furinho que ele fez para sugar o sangue, os protozoários que estavam contidos nas fezes acabavam que adentrando e causa o problema cardíaco. Esse protozoário se aloja principalmente no coração, tá bom? Não é uma doença endêmica da nossa região, tá? Mas ela existe em algumas regiões no Brasil, ainda faz vítimas. Daí aqui está mostrando o ciclo de vida também. A malária também ouvimos bastante falar a respeito, tá, gente, da vacina que tinha que acontecer a imunização. Então, aqui a gente tem outro inseto que é o hospedeiro também intermediário, que é um mosquito chamado de Anopheles. Aqui a gente tem, tá? A malária, ela causa, gente, picos de febre bem característico. Dá para contar o tempo de duração e o intervalo de uma febre e outra. Então, é bem característico ali. A febre bem alta pode provocar ali delírios, convulsões, desmaios. Tá? O caso grave da doença que ela pode atacar o fígado ali. Então, também, tá, gente? Regiões endêmicas de proliferação de mosquito. E esse mosquito possivelmente tenha se contaminado com algum animal silvestre. E que, por sua vez, passa para o ser humano. Então, a gente tem ali uma sequência de contaminações, tá? Não que esses animais tenham culpa. O fato é que insetos que se proliferaram facilmente em região urbana, eles tendem a ser esse vetor de doença que a gente ouve falar comumente. Então, agora a gente conhece a dengue, zika vírus, chikungunya, entendemos da leishmaniose, agora da malária. Então, assim, se não houver um mosquito, não tem a passagem do parasita, seja vírus, bactéria, protozoário. Então, né, tem que terminar com esse vetor ali. E a última doença, não menos importante, a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que tem um mito muito grande, tá? Então, assim, culpa-se os gatinhos, os gatos que a gente tem, os felinos, né? Por serem ali transmissores, né, deste protozoário, tá? Que é o Toxoplasma gondii. Mas, na verdade, não é somente eles, tá? Em menor porcentagem são eles. A gente tende a se contaminar mais facilmente quando a gente come alimentos que não passam adequadamente pelas medidas de higiene, de desinfecção, tá? Ou seja, tem que lavar bem esses alimentos. Então, de repente, o gatinho ou outro animal, pode ser uma ave, pode ser um ratinho, defecam ali e acaba contaminando, né, o solo e os alimentos ali,
ou mesmo até animais que venham a consumir o alimento contaminado e que chegue para o ser humano. No bebezinho ali, tá, gente? Vai provocar ali, pode ter risco de contaminar o feto, além, tá, gente? Além, tá, de ser um exame exigido como um dos primeiros do pré-natal. Quando a mãezinha descobre que está gestante, já o médico vai pedir para ver se a mãe não tem esse protozoário ali, tá? Porque tem que fazer todo um diferencial ali no acompanhamento pré-natal. Nós vamos até aqui hoje. Até a próxima aula.